E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha aí embaixo e não esquecer de ativar o sininho para receber todas as notificações do canal assim que elas forem postadas. É muito importante ter esse feedback, então por favor, quem puder, compartilhe em suas redes, compartilhe com os amigos, vamos passar essa informação adiante. E isso, além de tudo, também é um estímulo para nós que estamos fazendo esse material aqui no YouTube para todo mundo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gostei muito de fazer, eu gostei muito de pesquisar para fazer ele, porque é sobre um assunto que eu gosto muito, como vocês podem ver aqui atrás, com essas miniaturas e esses quadros, que é sobre super-heróis. Só que é claro, como a temática do canal é sobre HIV, o vídeo de hoje é 5 super-heróis que vivem ou viveram com HIV. Antes da gente começar o vídeo, eu quero lembrar para vocês que a maioria desses super-heróis, a maioria desses personagens dos quadrinhos, eles surgiram no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando o HIV ele era visto de uma forma completamente diferente. Então, provavelmente alguém hoje pode olhar esse vídeo e pensar assim, nossa, que horrível isso, a maneira que foi abordado. E realmente, hoje só que para a época, pelo conhecimento que eles tinham na época, foi a maneira com que eles acharam que estariam fazendo uma grande coisa falando sobre o HIV e dando um pouquinho de destaque para isso, que era um assunto muito polêmico no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que lembrar antes de começar a falar sobre esses personagens. Mas não vamos perder muito tempo mais, vamos já direto para os primeiros personagens. Eu estou dizendo primeiros personagens porque são dois personagens de uma mesma equipe que talvez vocês nunca tenham escutado falar. Jet e Estranho são dois personagens da DC Comics que foram lançados no final dos anos 80. Eles saíram a partir de uma minissérie chamada Millennium. É uma minissérie que envolvia todo o universo DC, e dessa minissérie saiu uma equipe de super-heróis chamada Os Novos Guardiões. Dentro desses Novos Guardiões tinham esses dois personagens. Jet é uma jovem jamaicana que vive no Reino Unido, que tem poderes eletromagnéticos, enquanto Estranho é um peruano homossexual com poderes mágicos. Eu estou falando dos dois ao mesmo tempo porque eles adquiriram HIV no mesmo momento. E foi justamente no campo de batalha. Os dois foram atacados por um inimigo chamado Hemoglobin, que era conhecido na época como o vampiro da AIDS. É sério? É sério isso. Olha o estigma aí. E aí a gente vê que a abordagem na época já foi toda errada, né? Reforçando esse estigma da criminalização da pessoa que vive com HIV, como se fosse, né, literalmente um vampiro que transmite HIV para os outros. Mas ainda tem algo que piora ainda a história dos dois. Depois, com o tempo, foi revelado que havia uma possibilidade do personagem Estranho, na verdade, já viver com HIV antes de ser atacado pelo vampiro da AIDS. O que mostra mais uma situação de estigma por Estranho, na verdade, ser o único da dupla que é homossexual e a possibilidade dele já ter o vírus antes mesmo de ele ser atacado pelo vampiro, provavelmente por ele ser homossexual. Depois que o universo da DC Comics foi completamente repaginado, os personagens sumiram, a própria Jet teria morrido em decorrência da AIDS, mas ela reapareceu, então a gente imagina que ela não morreu, ela reapareceu e o Estranho se aposentou e casou com um outro super-herói chamado o Demônio da Tasmânia, e hoje eles vivem juntos e adotaram uma criança. É importante falar que o Estranho foi um dos primeiros personagens assumidamente gays que já existiram, como também provavelmente um dos primeiros personagens assumidamente vivendo com HIV que se tem notícia. O próximo super-herói que viveu com HIV nas histórias em quadrinhos, e eu digo viveu porque ele morreu, não. Ele viveu porque ele foi curado do HIV. É o Meia-Noite. Meia-Noite é um personagem homossexual que, na verdade, é uma versão alternativa do Batman, praticamente.
só que muito mais sanguinário e violento. E ele é casado com um personagem que é chamado Apollo, que seria uma versão também mais violenta do Superman. Eles primeiramente apareceram numa editora de revista chamada Wild Storm e ficaram muito populares lá. Depois de um tempo, pela queda das vendas de uma maneira geral das revistas em quadrinhos, essa editora foi vendida para DC Comics e hoje esses personagens fazem parte do universo principal da DC Comics. Só que hoje o Meia-Noite e o Apollo não são mais casados, mas ainda seguem tendo um relacionamento e são namorados. Tá, mas onde entra o HIV aí? Meia-Noite se descobriu com o HIV, mas acontece que os anticorpos do seu corpo, que são muito potentes, acabaram eliminando o vírus no tempo de 6 semanas. Ou seja, Meia-Noite foi um personagem que viveu com HIV por um curto tempo e hoje está livre do vírus. O quarto personagem que viveu com HIV se chama Shadowhawk. E ele era da editora Image Comics. Ele foi criado pelo roteirista e desenhista Jim Valentino. A história por trás desse super-herói, que era praticamente um anti-herói, foi que, na verdade, ele se descobriu com HIV, se deu a transmissão através de um abuso de uma gangue. Foi então que ele ficou completamente revoltado com a situação e resolveu virar um vigilante noturno e lutar contra bandidos, né? Uma coisa bem comum que uma pessoa vai querer fazer assim que ela se descobrir com HIV. Eu mesmo pensei nisso. Ele não tem superpoderes ao contrário do Meia-Noite, mas ele tem uma armadura muito potente que deixava ele completamente protegido. Só que infelizmente a armadura não protegia a imunidade dele e ele, como muitas pessoas, principalmente no início dos anos 90 e final dos anos 80, veio a falecer por complicações da AIDS. Ele não tem superpoder, ele era uma pessoa normal que começou a usar uma armadura igual o Batman. Na verdade, esse personagem era como se fosse uma mistura do Batman com Wolverine. Na verdade, quase todo esse universo da Image Comics era uma versão alternativa ou da DC ou da Marvel ou uma junção das duas. A quinta e última personagem que vive com HIV se chama Mia Durden. E ela é conhecida como a segunda Ricardita. Segunda porque, na verdade, já tinha um outro personagem que usou o manto do Ricardito, que é o parceiro do Arqueiro Verde. Mia era uma menina que vivia na rua após fugir de casa por violência doméstica. Acabou entrando num relacionamento muito abusivo, no qual a pessoa que ela se relacionava forçava ela a se prostituir e com toda essa situação de vulnerabilidade ela acabou sofrendo uma transmissão do HIV. O mais interessante da história da Mia é que todo momento eles falam da boa adesão que ela tem ao tratamento e de como os antirretrovirais fazem com que ela tenha uma boa qualidade de vida. Depois da reformulação do universo DC, a Mia aparece apenas como um personagem completamente coadjuvante, mas antes disso ela é uma personagem muito querido nas histórias do Arqueiro Verde e também dos Novos Titãs, do qual ela fez parte da equipe durante um determinado tempo. E inclusive, para quem gosta de quadrinhos e quer ler mais sobre essa temática do HIV, eu recomendo esse arco do qual ela se apresenta para a equipe como uma pessoa que vive com HIV, que é muito tocante e é muito sensível à maneira com que eles abordaram o acolhimento dos seus colegas de equipe com ela. Eu lembro quando eu li essa história em quadrinho, porque eu coleciono revistas dos Novos Titãs desde muito cedo, desde os 9 anos, e quando eu li isso eu sequer suspeitava que algum dia eu poderia ter o diagnóstico positivo para HIV. E eu lembro que essa foi uma das primeiras vezes que eu tive um contato mais humanizado de uma pessoa que vive com HIV, porque, em fim das contas, a Mia é uma personagem, uma super-heroína, passa todo o empoderamento de uma questão de força, de uma questão de poder que os super-heróis têm, mesmo vivendo com HIV. Quando a Mia apareceu, ela foi uma das personagens com HIV que mais teve repercussão, foi lá pelo meio dos anos 2000, e o pessoal questionou muito como uma pessoa que vive com HIV poderia ser super-herói, porque durante uma batalha ela poderia estar tentando salvar uma vida e de repente esborrifar sangue em alguém, num machucado, e acabar transmitindo HIV no lugar de ajudar essa pessoa.
E eu acho que isso mostra cada vez mais a importância que teve essa personagem, justamente porque ela já falava de uma questão de adesão e das consequências que tem uma boa adesão ao tratamento para uma pessoa que vive com HIV. Hoje a gente sabe que uma pessoa que vive com HIV poderia perfeitamente ser um super-herói e não se preocupar com a transmissão do vírus, principalmente sabendo que ela está indetectável, como era o caso da Mia Durden na revista do Arqueiro Verde ou dos Novos Titãs. Antes da gente terminar esse vídeo, eu quero deixar claro também que esses não são os únicos personagens com HIV que existem nos quadrinhos. E também eu peguei e foquei mais nas editoras mais conhecidas. E de repente alguém está se perguntando, mas Léo, na Marvel não tem nenhum super-herói com HIV? Até então realmente não tem. Mas tem alguns personagens com HIV sim. Existiu na história do Hulk um amigo muito próximo do personagem principal, do protagonista, que faleceu devido a complicações da AIDS, assim como também o personagem da Tropa Alpha, Estrela Polar, que adotou junto com seu parceiro uma criança que vive com HIV. Mas falando de super-heróis, realmente a Marvel ainda não apresentou nenhum super-herói vivendo abertamente com HIV. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de compartilhar com seus amigos. Até uma próxima, um beijo no coração de todos,